Gênesis CNTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Quem vos fala, Mestre Dinho, teólogo. O canal com vídeos sobre a Bíblia Sagrada online. Versículos de Gênesis 33 do livro de Gênesis da Bíblia. Jacob encontra-se com Esaú. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. 2 colocou as servas e os seus filhos à frente. Lia e seus filhos, depois. E Raquel com José, por último. 3 Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. 4 Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou. E eles choraram. 5 Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças. E perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. 6 Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. 7 Depois, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel, e também se curvaram. 8 Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. 9 Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. 10 Mas Jacó insistiu: não. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. 11 Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. 12 Então disse Esaú: vamos seguir em frente. Eu o acompanharei. 13 Jacó, porém, lhe disse: meu senhor sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. 14 Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. 15 Esaú sugeriu: permita-me, então, deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. 16 Naquele dia, Esaú voltou para Seir. 17 Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. 18 Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. 19 Per 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. 20 Ali edificou um altar e lhe chamou El Israel. Versículos de Gênesis 34 do livro de Gênesis da Bíblia. Diná e Siquém certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. 2 Siquém, filho de Amor, o Edeu, governador daquela região, viu, agarrou-a e a violentou. 3 Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. 4 Por isso Siquém foi dizer a Amor, seu pai: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. 5 Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo, com os rebanhos. Por isso esperou calado até que regressassem. 6 Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. 7 Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. 8 Mas Amor lhes disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. 9 Casem-se entre nós. Deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. 10 Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. 11 Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem.
12 Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. 13 Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Hamor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. 14 Disseram, não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. 15 Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tomem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. 16 Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. 17 Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. 18 A proposta deles pareceu boa a Hamor e a seu filho Siquém. 19 O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. 20 Assim Hamor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com os seus concidadãos. E disseram, 21 Esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas, e eles, com as nossas. 22 Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles. 23 Lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. 24 Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Hamor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 25 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. 26 Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram Ramal. 27 Vieram então os outros filhos de Jacó, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. 28 Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo que havia na cidade e no campo. 29 Levaram as mulheres e as crianças, e saquearam todos os bens e tudo que havia nas casas. 30 Então Jacó disse a Simeão e a Levi, vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus, habitantes desta terra. Somos poucos, e, se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. 31 Mas eles responderam, está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta. Versículos de Gênesis 35 do livro de Gênesis da Bíblia. Jacob volta a Betel. Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão, Esaú. 2 Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros, que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. 3 Venham. Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. 4 Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. 5 Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. 6 Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. 7 Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. 8 Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. 9 Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou. 10 Dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. 11 Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes.
12 A terra que der a Abraão e a Isaque, dou a você. E também aos seus futuros descendentes darei esta terra. 13 A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. 14 Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. 15 Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Raquel e Isaque. 16 Eles partiram de Betel, e, quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. 17 Enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. 18 Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. 19 Assim morreu Raquel, e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. 20 Sobre a sua sepultura Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. 21 Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. 22 Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos, 23 Estes foram seus filhos com Lia, Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. 24 Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. 25 Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. 26 Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. 27 Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manré, perto de Quiriate Arba, Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. 28 Isaque viveu 180 anos. 29 Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Versículos de Gênesis 36 do livro de Gênesis da Bíblia. Os descendentes de Esaú. Esta é a história da família de Esaú, Caedom. 2 Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elão, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. 3 E também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. 4 Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. 5 E Olibama deu-lhe Jeuas, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. 6 Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. 7 Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. 8 Por isso Esaú, Edom, fixou-se nos montes de Seir. 9 Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. 10 Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú. E Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. 11 Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. 12 Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. 13 Esses foram os filhos de Reuel, Nate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. 14 Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú, Jeuas, Jalão e Corá. 15 Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú, os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zefo, Kenaz, 16 Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. 17 Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Nate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom. Netos de Basemate, mulher de Esaú. 18 Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeuas, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. 19 Foram esses, os filhos de Esaú, Edom, e esses foram os seus chefes.
20 esses foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região, Lotã, Sobal, Zibeon e Aná, 21 Deson, Ezer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. 22 estes foram os filhos de Lotã, Ori e Imã. Tina era irmã de Lotã. 23 estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manate, Ebal, Sefo e Uná. 24 estes foram os filhos de Zibeon, Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeon, seu pai. 25 estes foram os filhos de Aná, Deson e Olibama, a filha de Aná. 26 estes foram os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itran e Querã. 27 esses foram os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Acã. 28 estes foram os filhos de Dezã, Us e Arã. 29 esses foram os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeon, Aná, 30 Dezon, Ezer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Os chefes de Edom 31 estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes de haver rei entre os israelitas. 32 Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. 33 Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bozra. 34 Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. 35 Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. 36 Hadade morreu, e Salá de Masreca foi o seu sucessor. 37 Salá morreu, e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. 38 Saul morreu, e Baorna, filho de Acbor, foi o seu sucessor. 39 Baorna, filho de Acbor, morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Mateide, neta de Mesabe. 40 estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões. 41 Olibama, Elá, Pinom, 42 Kenais, Temã, Mibzar, 43 Tina, Alva, Getete, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Versículos de Gênesis 37 do livro de Gênesis da Bíblia. O sonho de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. 2 Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. 3 Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. 4 Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. 5 Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. 6 Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. 7 Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. 8 Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar. E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. 9 Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. 10 Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? 11 Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. José vendido pelos irmãos. 12 Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. 13 Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. 14 Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias.
Jacó enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. 15 Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: o que é que você está procurando? 16 Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? 17 Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. 18 Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. 19 Lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: 20 Agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que o animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. 21 Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. 22 E acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. 23 Chegando José, seus irmãos lhe arrancarão a túnica longa. 24 O agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. 25 Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. 26 Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? 27 Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. 28 Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. 29 Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. 30 Voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? 31 Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. 32 E a mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho. 33 Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. 34 Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. 35 Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não. Chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. 36 Neste meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Versículos de Gênesis 38 do livro de Gênesis da Bíblia. Judá e Tamaram. Por essa época, Judá deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. 2 Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu. 3 Ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Er. 4 Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Oná. 5 Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. 6 Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. 7 Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. 8 Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. 9 Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. Dessa o Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. 11 Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. 12 Tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tina com seu amigo Ira, o adulamita. 13 Quando foi dito a Tamar: seu sogro está a caminho de Tina para tosquear suas ovelhas. 14 Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Naim, que fica no caminho de Tina.
Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. 15 Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. 16 Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse, venha cá, quero deitar-me com você. 17 Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele, eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que o mande? 18 Disse Judá, que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela, o seu selo com o cordão, e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. 19 Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. 20 Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. 21 E perguntou aos homens do lugar, onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultual. 22 Assim ele voltou a Judá e disse, não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. 23 Disse Judá, fique ela com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei ela este cabritinho, mas você não o encontrou. 24 Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queime-na viva. 25 Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro, estou grávida do homem que é dono destas coisas. E aqui ressentou, veja se o Senhor reconhecer a quem pertence esse selo, este cordão e este cajado. 26 Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. Eu não voltou a ter relações com ela. 27 Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. 28 Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo, este saiu primeiro. 29 Mas, quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse, então você conseguiu uma brecha para sair. E deu-lhe o nome de Pérez. 30 Depois saiu seu irmão que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. Versículos de Gênesis 39 do livro de Gênesis da Bíblia. José e a mulher de Potifar. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. 2 O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José era atraente e de boa aparência. 3 Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. 4 Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. 5 Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. 6 Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. 7 E, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. 8 Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. 9 Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? 10 Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. 11 Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. 12 Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo, vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. 13 Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, 14 Chamou os empregados e lhes disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar.
Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. 15 Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. 16 Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. 17 Então repeti-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. 18 Mas, quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. 19 Quando a seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. 20 Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. 21 Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. 22 Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. 23 O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Versículos de Gênesis 40 do livro de Gênesis da Bíblia. O chefe de vinhos e o padeiro algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. 2 O faraó irou-se com os 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. 3 E mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. 4 O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, 5 O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. 6 Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. 7 Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: porque hoje vocês estão com um semblante triste? 8 Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações. Contem-me os sonhos. 9 Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: em meu sonho vi diante de mim uma videira, 10 com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. 11 A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas, e as exprimi na taça do faraó, e a entreguei em sua mão. 12 Disse-lhe José: esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. 13 Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. 14 Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. 15 Pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. 16 Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. 17 Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. 18 E disse José: esta é a interpretação, as 3 cestas são 3 dias. 19 Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e perdurá-lo numa árvore. E as aves comerão a sua carne. 23 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. 21 Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. 22 Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. 23 O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele,